Infelizmente, nós vemos muitos cristãos ainda tentando desvincular o amor e a fidelidade a Deus. Mas a verdade é que na Bíblia as duas coisas estão juntas. Quem ama a Deus é fiel. Quem ama a Deus guarda os mandamentos. Esse é o nosso tema de conversa de hoje. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu Fé para Hoje. Antes de continuarmos o nosso assunto, eu quero te dar um presente. É um presente da Novo Tempo, um presente meu para você, para que você se aprofunde na sua fé cristã. Aqui está o DVD O Sentido da Fé. E se você por acaso está me assistindo e não é um cristão, aqui você vai conhecer os fundamentos da fé cristã. Vai servir para você como informação, pelo menos. Então, esse DVD é de graça. Isso mesmo. Aqui na TV Novo Tempo a gente não cobra nada. A gente envia presentes para você. E você pode pedir esse DVD de 3 formas. A primeira é ligando para a equipe da Escola Bíblica no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo aqui na tela. Você vai conversar com a equipe da Escola Bíblica, eles vão pedir alguns dados seus para fazer um breve cadastro e aí você vai pedir o DVD O Sentido da Fé. Pode falar que viu o pastor Felipe oferecendo e eles vão enviar para você de graça, um presente. Ou você pode entrar agora no site biblia.com.br. Lá você vai procurar a imagem do DVD, vai clicar nela, vai abrir um formulário, você mesmo faz o seu cadastro e o DVD vai chegar na sua casa sem custo algum. Ou você pode pegar o seu celular agora, abrir a câmera como se fosse tirar uma foto e apontar para esse QR Code que está aqui na tela. Vai abrir um pequeno link na tela do seu computador. Você clica nele e aí abre o cadastro, faz o seu cadastro e o DVD vai chegar sem custo algum. Nós podemos enviar o DVD sem custo, produzir o Fé para Hoje por causa dos Anjos da Esperança, que são pessoas que acreditam no Ministério da Novo Tempo e contribuem financeiramente para ele. Então nós agradecemos aos Anjos da Esperança e eu relembro a você, pede o DVD e ele vai de presente. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Provérbios 3, 1 e 2. Algumas situações são mortais para o ansioso. Por exemplo, eu quero te falar uma coisa, mas só amanhã. Isso para o ansioso é o fim, né? Ou outra situação. O seu chefe lhe procura e diz, olha, eu tenho uma coisa muito séria para conversar com você, mas na semana que vem. Vai ser uma semana horrível para o ansioso. Eu não sei se você mas a ansiedade tem sido considerada o mal do século e os transtornos ligados à ansiedade especialmente. O problema é que eles não ficam só no campo das emoções. Existe um processo, um fenômeno chamado de somatização, ou seja, essa ansiedade acaba refletindo em coisas no corpo. Alguns estudos apontam que diabetes e outros problemas físicos podem ser causados pela ansiedade. É um problema bem grave. O ansioso tem excesso de futuro na mente. O texto bíblico, contudo, faz um contraponto. Quem segue os ensinos dos pais e de Deus tem uma vida longa de prosperidade e paz. É uma ideia bem recorrente nos provérbios e em toda a Bíblia, aquela ideia do 5º mandamento, sabe, que liga obediência à vida. Nós precisamos saber que existe uma ligação feita por Deus entre uma vida de obediência e uma vida em abundância, saúde. Isso diz respeito à vida física. Quando você respeita as leis de saúde, você tem consequentemente saúde, mas também a vida espiritual. Quando você obedece às leis de Deus, isso traz para você uma saúde espiritual, uma paz no coração que os desobedientes não têm. Existem pelo menos 3 motivos para sermos obedientes a Deus. O primeiro é a gratidão. Quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário,
Quando nós compreendemos o tamanho do presente que recebemos de Deus, a salvação, então a gratidão deveria ser um resultado natural de um coração que entendeu o presente que ganhou do Senhor. E como resultado dessa gratidão, nós obedecemos. Obedecemos não por obrigação, mas em reconhecimento a tudo o que Jesus fez por nós. O segundo motivo é a submissão. Se nós entendemos que Jesus é Deus, se nós entendemos a soberania dele, se nós entendemos que ele é Rei do universo, nós deveríamos nos submeter às suas regras. E a submissão às regras de Deus não é penosa a cada um de nós. Pelo contrário, a submissão é um dos maiores benefícios que nós podemos ter, porque quando nos submetemos àquilo que Deus pede, nós estamos ganhando a sua proteção. E o terceiro motivo é o pertencimento. Todos aqueles que se convertem ao cristianismo passam a fazer parte do reino de Deus, pertencem ao reinado de Deus. E no reinado, o rei estabelece as regras e os súditos obedecem. Esses três motivos precisam estar bem claros em nossa mente. Jesus nos aconselha: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 25 e 26. O segredo para viver sem ansiedade é confiar em Deus e obedecer aos seus ensinamentos. Assim, você caminhará tranquilo na vida e prolongará a sua existência pela eternidade. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3, 3 e 4. O IBOPE fez uma pesquisa entre os brasileiros para avaliar o nível de segurança deles. E os resultados são bastante interessantes. Por exemplo, 73% dos brasileiros confiam na família. Agora, quando essa confiança é colocada fora de casa, ela diminui bastante. Os números são mais ou menos o seguinte: 18% dos brasileiros dizem confiar nas pessoas fora da família. Quando vão para os colegas de trabalho, isso diminui para cerca de 9%. E quando vão para as pessoas que são fora do seu círculo de confiança, tipo um vendedor ou um motorista de ônibus, isso fica em torno de 31%. A verdade é que o nível de confiança dos brasileiros nas outras pessoas é bastante baixo quando está fora da família. Esse retrato da sociedade sem confiança é um resultado da falta de amor e fidelidade que caracteriza a nossa nação. Desde o mais comum cidadão às mais altas lideranças do país, a desconfiança é epidêmica. Os versículos nos indicam um caminho diferente. Podemos, ao seguir as recomendações bíblicas, desfrutar de uma reputação digna de confiança. O conselho de Salomão é que prendamos ao redor do nosso pescoço o amor e a fidelidade. Essa expressão indica a necessidade de pensarmos todos os dias a respeito dessas duas qualidades cristãs. Deus nos dá vários exemplos na Bíblia do equilíbrio que existe entre amor e fidelidade. Eu quero ler o Salmo 25, no versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade, para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Você percebe que em Deus há um perfeito equilíbrio entre o seu amor e a sua fidelidade, e Ele espera isso de nós, os cristãos. O problema é que nós somos naturalmente desequilibrados. Nós temos uma religião que às vezes pende para o teórico e esquece da religião prática, e às vezes pende para a religião prática e esquece do conhecimento teológico. Nós precisamos cada vez mais buscar esse equilíbrio
que vem da palavra de Deus, para equilibrarmos o que é prático, o que é teórico e para sempre lembrarmos que a fidelidade não está dissociada do amor. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3, 3 e 4. Eu quero focar um pouco mais no amor, tá? Para a gente tentar entender o que significa amar o próximo. Aqui em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, no seu sermão profético, Jesus falou: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus está falando sobre o final dos tempos e dizendo que o amor de uns para com os outros se esfriaria. E nós temos visto isso, não é? Porém, essa não é uma profecia obrigatória sobre todas as pessoas. Até porque no juízo final, Jesus disse que o amor seria a identificação, a marca de um cristão. Vira uma página da tua Bíblia, vai lá para o capítulo 25, olha o que diz a partir do versículo 34. Ainda é o sermão de Jesus. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que está preparado para vocês desde a criação do mundo. Por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Ou seja, o amor pelo próximo é a marca de um cristão salvo. E aí a gente lembra lá da parábola do bom samaritano, né? Quando perguntam a Jesus quem é o meu próximo. No final da parábola, Jesus ensina uma coisa maravilhosa, que a gente não deve se preocupar em quem é o nosso próximo. A gente deve se preocupar em ser o próximo das pessoas. Uma das principais características do serviço de um cristão para com seu próximo é o desinteresse. Nós, enquanto cristãos, deveríamos servir os outros, não esperando ganhar algo em troca, mas como resultado daquilo que nós recebemos de Jesus. Funciona assim. Nós entendemos que Cristo fez o maior serviço que alguém poderia fazer por nós, que é nos dar a salvação, morrer na cruz do Calvário. E entendendo o serviço que recebemos de Deus, nós servimos ao nosso próximo. Esse serviço, de maneira desinteressada, é uma cópia daquilo que Jesus fez por nós. Porque o maior interesse de Cristo em servir ao ser humano era beneficiar os seres humanos. E nós, como seus seguidores, devemos fazer algo semelhante. Devemos servir ao próximo, única e exclusivamente com o interesse de beneficiar o próximo. Se nós agirmos assim, estaremos agindo dentro daquilo que Deus espera de um cristão. Por sua vez, a fidelidade que devemos estender aos homens será vista em nossos relacionamentos nas mais variadas esferas. Marido e mulher devem ser fiéis um ao outro. Amigos precisam ser confiáveis. Nos negócios, um cristão deve ser fiel com seus parceiros. Na escola, o verdadeiro cristão é fiel aos seus princípios, não colando nas provas e coisas afins. Não podemos esquecer que a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Por isso, amarre ao seu pescoço e imprima em seu coração o amor e a fidelidade pelo próximo. Assim você será um legítimo representante do céu. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Provérbios 3, 3 e 4. Qual é a relação que existe entre fidelidade e amor? Será que uma se relaciona com a outra como submissão ou como favor?
Vou te contar uma história que aconteceu comigo que ilustra bem essa relação de amor e fidelidade. Era uma madrugada, eu estava dormindo com a minha esposa e ela me deu um cutucão do lado assim e ela disse: eu estou com sede. E, bem, eu entendi que ela queria que eu fosse até a cozinha pegar água. Mas eu me levantei e fui e eu fiquei pensando, por que eu me recusaria a ir, já que pegar água para minha esposa é uma coisa tão pequena em relação ao tamanho do amor que eu tenho para com ela? Essa é a relação da fidelidade e do amor com Deus. Sabe, Deus nos ama tanto e se nós o amamos tanto também, nós faremos as coisas que Ele pede para nós. A fidelidade é um fruto do amor. Se você ama a Deus, você será fiel a Ele, a tudo que Ele pede. Sabe, lá em João 14,15 diz: se você me ama, você guardará os meus mandamentos, palavras de Jesus. Então eu te pergunto, você ama a Deus? Então seja fiel a Ele. A fidelidade humana a Deus também é uma expectativa do céu. Ela é demonstrada através de nossas convicções e da nossa coragem de decidir pelo que é certo. A Bíblia apresenta a história de 3 jovens que estavam dispostos a darem a vida em nome da fidelidade a Deus: Ananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel. Quando tentados a se ajoelharem diante da estátua de Nabucodonosor ou serem jogados na fornalha, disseram: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Daniel 3, 16 a 18. Temos pensado sobre amor e fidelidade. Leve essas palavras atadas em seu pescoço. Seja amoroso e fiel com seu semelhante e com Deus. Sua reputação agradecerá. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Conta-se a história de um equilibrista que estava passando sobre um cabo de aço que ligava um prédio ao outro. Embaixo tinha uma multidão vibrando com aquilo que estava passando. O equilibrista estava passando sobre o cabo, empurrando um carrinho de mão. Ele colocou então algumas coisas no carrinho de mão e passou de um lado para o outro e as pessoas gritavam, vibravam. Então ele perguntou lá de cima: quem de vocês acredita que eu posso passar com esse carrinho de mão e uma pessoa sentada nele? E as pessoas disseram: nós acreditamos, e gritando. E aí ele fez a segunda pergunta: quem é voluntário para vir aqui? E aí o silêncio aconteceu naquela multidão. Às vezes nós tratamos Deus desse jeito. Dizemos que acreditamos nele, que temos fé, que amamos, mas na hora de agir, de confiar, a gente acaba negando aquele amor que dizíamos que tínhamos. A gente precisa ter um amor sincero, de tal forma que se Jesus nos pedir, inclusive coisas arriscadas, nós faremos em obediência e confiança a Ele. Se um estranho nervoso o abordar na rua e pedir para você guardar um pacote que ele carrega nas mãos, é possível e esperado que você não pegue o pacote. Se um homem que você nunca viu parar o carro ao seu lado na rua e o convidar para entrar, você não entrará. Nessas 2 situações, não confiaríamos na pessoa. O motivo é muito simples: não conseguimos confiar em alguém que não conhecemos. Com Deus é a mesma coisa. Se não o conhecermos, será difícil depositar nossa confiança nele. Talvez agora você consiga compreender a razão pela qual tem dificuldades em confiar em Deus de todo o coração. Não confiar no seu próprio entendimento não é abrir mão da sua inteligência. Deus nunca pediu isso para ninguém. Aliás, o próprio Salomão, que escreveu sobre isso, era um homem extremamente estudioso, inteligente. Nós precisamos estudar. Não confiar em si mesmo é não colocar essa confiança acima de Deus. Nós precisamos usar a nossa inteligência, usar as nossas habilidades para resolver as questões na terra, mas sempre sabendo que a nossa plena confiança precisa estar em Deus, de tal forma que Ele será o condutor da nossa vida até que Ele volte.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Certa vez um amigo foi receber alguém em sua casa e ele é muito bem-humorado. Então a pessoa entrou e ele disse: olha, fique à vontade, sente onde você quiser, fique à vontade, mas não mexa em nada. Você sabe que às vezes a gente faz assim com Deus? Deus, fica à vontade na minha vida. Entra, mas não mexe em nada. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Às vezes a gente está confiando a nossa vida a Deus, mas de maneira restrita. Deus, eu te entrego minha vida espiritual, mas não mexe nas minhas finanças. Deixa que eu cuido da minha saúde. Deixa que eu cuido dos meus relacionamentos. A confiança em Deus ou é total ou não existe. A gente precisa confiar em Deus de tal forma que Ele tem autorização de mexer em qualquer área da nossa vida, porque quando Ele mexe, sempre é bênção. Entregar a vida a Jesus é permitir que Ele mexa em nossa existência. Por exemplo, Ele mexe na sua geladeira, retira de lá alimentos e bebidas ruins e coloca coisas que Ele gostaria que você ingerisse. Ele mexe nos seus filmes, selecionando apenas aquilo que não profana o seu nome. Ele mexe no seu guarda-roupa, retirando e colocando as peças que Ele acha convenientes. Ele mexe em seu computador, deletando arquivos e vídeos inadequados. Ele mexe em seu celular, apagando contatos, músicas e outras coisas que não louvam o seu nome. O que precisamos saber é que quando Cristo faz uma reviravolta em nossa vida, Ele está querendo nos abençoar, nos proteger e nos salvar. A promessa é que se deixarmos Jesus estar conosco em todos os nossos caminhos, Ele orientará em cada passo que dermos. No hebraico, a ênfase do texto é que o próprio Deus tornará reto e plano o caminho do seu servo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Eu gosto desse provérbio porque ele antecipa um princípio que a ciência acredita hoje. Ele fala que há um poder da mente sobre o corpo, né? A mente dá saúde ao corpo, aquilo que você pensa. Bem, você já deve ter ouvido falar do efeito placebo, não é? Algumas pessoas tomam um remédio ou uma cápsula sem nenhum tipo de princípio ativo, mas acabam tendo um efeito positivo ou negativo por causa do poder da mente. Sabe, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós pensamos, porque o que a gente pensa tem efeito muito forte, tem um efeito muito forte sobre o nosso corpo. Algumas pessoas pensam mais do que deveriam sobre si, outras pensam menos do que deveriam sobre si. Mas a gente deve ter equilíbrio. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 16. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. 12:16. E ele continua dizendo, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ou seja, pense sobre você de maneira equilibrada. Não tenha uma autoestima muito elevada, nem uma autoestima muito baixa. Ore a Deus para Ele te dar equilíbrio. Salomão falava do assunto por experiência própria. Ele errou nesse ponto. Enquanto ele era sábio, mas atribuía tudo a Deus, manteve intacta a sua saúde física, mental e espiritual. No momento em que ele começou a pensar que era sábio o suficiente para desrespeitar a recomendação divina de não casar com mulheres pagãs, sua situação ficou triste. A Bíblia descreve a sua condição da seguinte forma: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor seu Deus como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido.
1 Reis 11, 1-6. Uma autoconfiança exagerada é extremamente prejudicial. O que nós precisamos é pedir a Deus para que nós nos enxerguemos como Ele nos enxerga, como filhos de Deus, dignos do seu amor, mas sem exagerar naquilo que pensamos a respeito de nós mesmos. Desse jeito a gente consegue ter uma vida feliz, tranquila, sem oprimir os outros e sem viver oprimido. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 2, 21 e 22. Você já ouviu aquela expressão nadar, nadar e morrer na praia? Muitas pessoas fazem isso do ponto de vista profissional ou sentimental, mas fazer isso do ponto de vista espiritual é bem complicado. Eu sempre me lembro do episódio do povo de Israel chegando na fronteira da Terra Prometida. O seu líder já era Josué e Josué queria espiar a terra. Eles já haviam nadado, mas agora não queriam morrer na praia. Tinham que entrar na terra de Canaã. Então Josué pediu que alguns homens entrassem na Terra Prometida para espiá-la. Por 40 dias, os 12 enviados observaram tudo. Na volta, trouxeram frutos típicos do local. Um cacho de uvas teve que ser carregado por 2 homens. Era uma terra boa e eles deveriam ter voltado felizes, pois o Senhor havia prometido que ela seria deles. Com exceção de 2 espias, todos os outros deram notícias ruins, negativas em relação à terra. Eles haviam se esquecido da promessa de Números 14, quando Deus disse que daria aquela terra para eles. Bem, nós estamos à beira da terra prometida. Nós estamos às portas de ganhar a grande promessa de Deus. Mas precisamos nos manter firmes, amando e sendo fiéis a Ele. Veja, amar a Deus não é um grande desafio, porque Ele nos amou primeiro. Mas nós precisamos decidir amá-lo. E as consequências virão. Fidelidade, carinho, amor pelo próximo, tudo isso. Então o meu apelo para você no final dessa nossa conversa é: ame a Deus de todo o seu coração. Seja fiel a Ele como resultado desse amor. Porque em breve, muito em breve, nós entraremos na Terra Prometida.